Olá, eu sou a professora de inglês Juliana Batista e essa é mais uma das minhas aulas que tem o objetivo de ajudar professores de inglês, aqueles que estão comprometidos a dar aulas mais dinâmicas e criativas. E na aula de hoje eu pensei no tema de animais, o vocabulário de animais. Por que eu pensei nesse tema? Porque quando a gente fala desse vocabulário de animais, a gente sabe que é um vocabulário que pode ser muito extenso. E na hora da prática, da gente ensinar os nossos alunos o vocabulário de animais, as traduções, fica às vezes muito difícil de conseguir prender a atenção desse aluno até o final da aula. Porque como são muitas informações, o aluno pode ficar disperso, ele pode sentir dificuldade e acabar desviando a atenção para outra coisa. Então, já que a gente sabe que a gente encontra essas dificuldades, eu pensei sobre esse tema. Também eu sei que pode faltar um pouco de criatividade na hora de pensar nas atividades para essa aula de vocabulário de animais. Por isso eu trouxe esse tema bem trabalhado no PowerPoint para mostrar para vocês algumas ideias. E sobre essas ideias, é até interessante porque em sala de aula, quando eu aplicava elas, teve uma brincadeira bem simples que eu fiz, que eu falei, bom, essa brincadeira é muito simples, será que as minhas turmas vão querer participar? Será que eles vão gostar? Será que eles vão interagir? E eu tive uma resposta muito boa, uma surpresa, porque até as minhas turmas de adultos, eles gostavam de fazer essa brincadeira, eles gostavam de participar. A atividade mantinha o coletivo deles, fazia com que eles ficassem mais próximos, um relacionamento mais achegado entre eles. Então, essas atividades, essas ideias que eu vou mostrar aqui, são atividades que funcionam até com turmas mais velhas e com turmas mais novas e que elas têm um bom resultado. Eu percebi que os meus alunos ficavam muito mais no espírito do coletivo, eles ficavam muito mais unidos. Então, vamos dar uma olhada no PowerPoint que eu preparei para mostrar para vocês com algumas ideias de como a gente pode trabalhar esse vocabulário de animais em inglês. Então, animais em inglês. Aqui eu fiz uma lista dos animais que a gente mais usa em inglês. Claro que o vocabulário de animais ele é muito extenso. A gente pode trabalhar primeiramente os mais comuns e depois ir acrescentando os animais que a gente usa menos. Eu coloquei aqui em ordem alfabética também para facilitar. Eu gosto bastante de trabalhar a ordem alfabética porque isso pode ajudar aquele aluno que memoriza por meio de associação, pode ficar mais fácil para ele, porque ele vai associar, ele vai tentar lembrar um animal com a letra A, um animal com a letra B, com a letra C, ele vai tentar seguir a ordem e pode ser que ele consiga associar melhor se tiver por ordem alfabética. Não há problema algum se você preferir trabalhar os animais em ordem aleatória, porém facilita se eles estiverem em ordem alfabética para fazer essa associação. Então nós temos aqui o alligator, o bird, o cat. Lembrando que a gente tem outros animais com essas letras também, mas só para exemplificar os que a gente mais usa. Então aqui eu selecionei alguns, o dog, o elephant, o frog, giraffe. Eu tenho aqui a outra lista também dos animais. Eu fiz essa lista aqui com 16 animais, os 16 que a gente mais usa. Então, na hora de explicar, o que eu sugiro para você, professor? O ideal é que a gente utilize imagens para apresentar os animais para os nossos alunos, não só por causa daqueles alunos que são mais visuais, mas também porque facilita na memorização. Eles precisam olhar para a imagem que eles estão nomeando, por assim dizer. Então, eles vão olhar para essas imagens, a gente vai ajudar eles com a pronúncia, a gente vai pedir que a sala toda repita, porque é muito importante que eles entendam a pronúncia. Assim como funciona no português, a gente utiliza muita fonética para poder pronunciar as palavras. No inglês não é diferente. Por isso, a pronúncia ajuda os alunos a memorizarem tanto a fala, né, o modo de falar essa palavra, como a imagem, ao animal que a gente está se referindo. Temos aqui os nossos animaizinhos, vamos passar um por um com os nossos alunos, vamos pedir para que eles repitam, vamos falar para eles as traduções, pedir que eles copiem no caderno novamente, vamos estimular a escrita de extrema importância para os nossos alunos memorizarem as ordens das letras dentro da palavra.
também para eles memorizarem o nome, como que é esse nome, como é a fonética do nome, tudo está relacionado e vai ajudar o nosso aluno a memorizar. Depois o ideal seria a gente trabalhar uma atividade escrita, novamente para enfatizar como que se escreve, para o aluno memorizar qual é a palavra que ele vai relacionar com o animal. Essa atividade que vocês estão vendo aí na tela, ela é uma atividade que ela não é de minha autoria, é uma atividade da internet. Eu vou deixar disponível no grupo do Telegram. Se você ainda não participa do meu grupo do Telegram, o link está disponível lá no meu Instagram. É só você entrar no meu perfil, que é Inglês com Ju. Lá você vai ver um link em azul. É só clicar nesse link que você vai conseguir entrar no meu grupo do Telegram. Essa atividade, ela vai relacionar os animais. Pode ver que a gente tem uma ilustração dos animais. A gente tem a numeração deles de 1 a 18. E os alunos eles vão ter que colocar, aqui do lado esquerdo a gente tem os nomes dos animais. Os alunos vão ter que colocar o nome a qual animal se refere. Eles vão colocar qual é o número do animal, conforme o nome que está aqui na coluna esquerda. É um exercício ótimo de referência, eles vão associar nome com característica do animal. Novamente, a importância da gente ensinar com imagens. O aluno ele vai estar mais familiarizado com a imagem e o nome, e assim ele vai conseguir desenvolver melhor. A segunda atividade, ainda aqui dentro dessa mesma folha, a gente tem sobre escrever as palavras. Por exemplo, número 1, um animal que escala árvores. Então, eles vão poder alistar quais desses animais escalam árvores. Então, assim, nessa segunda atividade aqui na mesma folha, a gente pode ver que eles vão escrever os nomes dos animais aqui nas linhas conforme as características. Por exemplo, o número 1 é um animal que escala árvores. Então, eles vão alistar quais desses animais escalam árvores. O segundo, um animal fedido, eles vão alistar aqui. E assim por diante. O 3 e o 4, eles vão continuar colocando os animais que batem com essa descrição. Novamente, é um exercício muito legal de fazer associação do animal com a característica. Isso também vai trazer um pouco daquele conhecimento de mundo que o aluno tem. Por exemplo, um animal fedido. Qual é o animal fedido que o aluno conhece? Provavelmente é o gambá. Então, isso vai trazer um pouco também o que o nosso aluno conhece, o que ele já sabe. Depois que a gente trabalhar essa atividade escrita, a gente pode revezar, alternar com uma atividade mais dinâmica. Essa atividade que eu estava falando para vocês no começo do vídeo, que é uma atividade que eu brinquei com alunos já em idade adulta, brinquei com alunos em idade adolescente, crianças, e funciona super bem. O que eu faço diferente, eu já vou explicar para vocês. O que a gente precisa para fazer essa atividade? Como funciona essa atividade? Primeiro vamos falar dos recursos. Eu utilizava aqueles bloquinhos de nota autoadesiva, que a gente chama de post-it. Precisava também de uma caneta, eu gosto de usar aquela piloto, porque ela tem você consegue escrever melhor, deixar mais visível. E se no caso, às vezes acontecia dessa nota autoadesiva, ela não fixar bem na testa, por isso eu sempre trazia uma fita crepe. Por que a crepe? A crepe, ela não é tão, ela não cola tanto, ela é uma cola mais fraca, por isso se eu precisar utilizar a fita crepe para colar na testa do aluno, não vai machucar na hora de tirar. Eu utilizava esses 3 para fazer a atividade que é a seguinte. Nos bloquinhos de nota, eu escrevia os nomes de vários animais. Então, alligator, cat, bird, eu saía escrevendo vários nomes, cada um em uma folha do bloquinho, do post-it. Depois que eu escrevia, eu pedia para os meus alunos sentarem em círculos, fazer um círculo. Porém, se a sua turma é muito grande, eu aconselho que você divida em dois círculos, porque senão vai demorar muito para chegar a vez do aluno participar, e isso pode fazer com que o seu aluno fique disperso, pode ser que você perca a atenção do seu aluno numa atividade tão legal. Por isso, você pode dividir em 2 grupos, ou até mesmo 3, se a sua sala for muito cheia. Você vai colar esses nomes dos animais na testa dos seus alunos, lembrando que o próprio aluno, ele não pode ver qual é o animal que ele é. Ele não pode ver. Por isso, muito cuidado com os alunos que tentam burlar. Às vezes eles fingem que vão pegar o celular reflete, eles acabam vendo a resposta.
Então, peça para eles guardarem os celulares, espelho, tudo que tiver reflexo, pede para guardar. Também atenção nas janelas, algumas janelas, alguns vidros, eles refletem muito. Alguns alunos aproveitam disso para ver a resposta no vidro. Se a sua sala tiver cortina, eu aconselho você a fechar a cortina, tirar todas essas distrações que os alunos podem ter e que eles podem utilizar para burlar a brincadeira. Então o aluno ele não pode ver o animal que ele é. Lembrando que se o post-it, essa folhinha autocolante, não estiver conseguindo pregar bem na testa do aluno, você pode usar um pouquinho de crepe para segurar bem a folhinha na testa do aluno. A brincadeira funciona da seguinte forma. O aluno todos os alunos vão estar com esse papel colado na testa, cada um com o nome de um animal. Eles não podem falar a resposta para os seus colegas, eles não podem falar, você é uma girafa. Não pode falar. Eles têm que ficar todos quietinhos. Eles podem conversar sobre outros assuntos, mas não dar a resposta para o colega. E na hora da brincadeira mesmo, cada aluno vai perguntar uma característica, só que os seus companheiros eles só podem responder com sim ou não. Por exemplo, o aluno não pode perguntar o que eu faço. Ele não pode perguntar o que eu faço. Ele tem que fazer uma pergunta de sim ou não. Por exemplo, eu tenho pelos ou eu tenho penas. Eu sei voar, eu sei nadar. Eles vão fazer várias perguntas que os colegas só vão poder responder com sim ou não. Então, eles vão fazer essas perguntas de sim ou não. Cada um só pode fazer uma pergunta e depois a vez vai para o colega do lado. Então, ele vai perguntar, por exemplo, eu tenho penas? Aí a turma vai falar, não. O colega do lado vai perguntar, eu sei voar? Aí a turma vai falar, sim. O próximo vai perguntar, eu sou grande? Aí a turma vai falar, não. E assim por diante. Eles vão fazendo isso na sequência do círculo. Lembrando que o aluno que quiser chutar, ele pode chutar, mas se ele errar, ele perde uma vez na rodada. Ele vai ter que esperar até a próxima vez para poder fazer uma pergunta. E o aluno, conforme os alunos forem acertando, eles vão saindo da brincadeira, vão ganhando. E você pode aproveitar também para... O que eu gostava bastante de fazer é, por exemplo, trazer um pacote de bala e conforme os alunos iam saindo, acertando, eles iam ganhando uma bala. Mas isso é um prêmio só ilusório, porque a brincadeira em si já é muito divertida, ela já dá bastante resultado, mas só para dar um incentivo a mais, eu gostava de levar alguma coisa assim para eles poderem se divertir ainda mais. E é bem legal porque eles começam a pensar mais sobre o vocabulário que eles acabaram de aprender, eles começam a refletir melhor, eles começam a associar nos bichos que eles acabaram de ver, e isso acaba ajudando eles a memorizar melhor. Com as turmas iniciais, as turmas que estão aprendendo ainda inglês, eu deixo eles fazerem as perguntas em português. Eles fazem em português, se respondem sim ou não. A única coisa que eles têm que falar em inglês é o nome do animal. Eles têm que falar corretamente o nome em inglês do animal para poder ganhar na brincadeira. Já as turmas mais avançadas, eu já peço que eles façam as perguntas em inglês. Se você tem uma turma mais avançada, o ideal é que você faça uma revisão de algumas palavras. Por exemplo, penas, pelos, patas, voar, nadar. Você faça uma revisão de todas essas palavras que provavelmente os seus alunos vão utilizar, porque eles podem sentir um pouco de dificuldade na hora de formular essas frases para poderem obter essa resposta de sim e não. Então esse é um ponto importante que seria ideal você observar. Se sua turma é mais avançada e você vai querer que a sua turma faça essas perguntas em inglês, lembre-se de fazer uma revisão com eles para que eles não sintam dificuldade ou até mesmo fiquem acanhados na hora da brincadeira, porque isso pode desanimar os alunos, fazer com que eles acabem perdendo o interesse na brincadeira. Se a sua turma for uma turma mais iniciante, que você sabe que eles não vão conseguir fazer essas perguntas em inglês, libere que eles façam as perguntas em português, porque o importante é a brincadeira em si já vai fazer com que eles tenham esse raciocínio, que eles comecem a pensar no vocabulário que eles acabaram de ver. Então a brincadeira em si já está trazendo para eles a memorização que eles precisam. Então não se preocupe se
você precisar fazer a brincadeira em português, mas lembre-se, tem que deixar bem claro que o objetivo é que eles consigam falar o nome do animal em inglês. Com isso em mente, depois que a gente fizer essa brincadeira mais dinâmica, a gente pode partir para uma brincadeira escrita. É um ditado de imagens. Como vai funcionar esse ditado de imagens? A gente vai pegar essas imagens que a gente viu agora, que são imagens que eu peguei do Google, eu vou mostrar para vocês. São essas imagens aqui. A gente vai pegar essas imagens e colocar, pode ser num PowerPoint, igual esse aqui, né, numa apresentação. Só que a gente não vai colocar os nomes embaixo e a gente vai colocar só uma figura de cada vez, uma imagem de cada vez e ela na tela toda. Por quê? Qual é o nosso objetivo? A gente vai mostrar para os nossos alunos essas imagens. Pode ser também, se você não tiver um PowerPoint à sua disposição, pode ser também num tablet. Se você tiver um tablet, você baixa essas imagens. Só é necessário a imagem, então você só precisa acessar o Google e procurar o nome dos animais e baixar no tablet. Ou então até mesmo no seu celular. Se o seu celular tiver uma visualização boa, você pode baixar as imagens dos animais no seu celular. Qual é o objetivo? A gente vai pedir para os nossos alunos enumerarem as linhas do caderno. Por exemplo, eu vou mostrar para eles 20 animais. Então eu peço para eles enumerarem 20 linhas, né, do 1 ao 20. E eu vou mostrar para eles só a imagem dos animais. Eu vou mostrar a imagem de um animal, por exemplo, eu estou mostrando a imagem de um gato. E aí eles vão ter que escrever o nome sem olhar no caderno, sem olhar na resposta. Eles vão ter que escrever os nomes dos animais. É uma atividade boa porque ela vai ajudar, ela vai estimular o nosso aluno a memorizar a ordem correta das palavras, a lembrarem daquela pronúncia que a gente viu no começo do vídeo. Eles vão começar a trazer para eles essa memória do que eles acabaram de aprender. Eu vou mostrando uma por uma das imagens. Por exemplo, eu falo animal número 1, mostro a imagem do gato. Depois eu falo animal número 2, mostra a imagem do jacaré. Animal número 3, mostra a imagem do sapo. E assim por diante, eu vou mostrando uma por uma das imagens para que os alunos possam ir escrevendo. Atenção para os alunos que gostam de passar cola para os outros colegas, é importante que eles façam essa atividade sozinhos, porque a gente vai conseguir ver, se você for andando pela sala, você vai conseguir ver os alunos que estão com mais dificuldade em memorizar os nomes dos animais. Também você vai perceber aqueles que têm dificuldade em memorizar a ordem das letras dentro da palavra, aqueles que têm mais dificuldade em lembrar a pronúncia. Tudo isso a gente vai conseguir ver ali ao circular pela classe. Então, muito cuidado com aqueles que passam cola para os outros amigos, porque o objetivo do ditado é para a gente analisar, a gente ver quais são aqueles alunos que estão precisando mais da nossa atenção. Então, a atividade é basicamente essa, a gente mostrar um animal de cada vez e vai funcionar como ditado. Os alunos vão escrever nesses números, vão escrever os nomes dos animais em inglês. Outra atividade que é bem legal também de trabalhar, que é um pouco mais dinâmica, são os sons dos animais. No YouTube, se você entrar no YouTube, se você tiver um acesso ao computador na escola e você puder trazer seus alunos para ver, ou até mesmo dentro da sala de aula, tudo que você vai precisar é de uma caixinha de som mais potente para que os alunos consigam ouvir o som. Ali eu estou mostrando para vocês, Guess Animal Sound. Se você digitar isso, você vai achar esses vídeos aqui. Esses 3 primeiros vídeos, eles têm sons de animais. Então, você pode fazer novamente um ditado ou pode pedir que os alunos adivinhem, pode fazer a roleta aleatória para sortear um aluno para adivinhar de quem é o som. Porque esses vídeos, eles só têm o som do que os animais fazem. Por exemplo, do leão tem o rugido, do cachorro tem o latido, do gato tem o miado. O vídeo é completo com esses sons que os animais fazem. Por isso, a gente pode levar para a sala de aula uma caixinha de som e colocar para tocar no nosso celular e tocar na caixinha de som o som dos animais e pedir que os alunos adivinhem. Pode ser alunos em grupos, a gente pode separar eles em grupos e fazer uma competição positiva entre eles, para que eles adivinhem qual grupo consegue adivinhar
mais os nomes dos animais. Lembrando que a gente está focando que os nossos alunos eles falem essas palavras em inglês. O objetivo é que eles falem os nomes dos animais em inglês. Esses 3 vídeos são bem legais, eu dei uma passadinha por eles e eles têm vários sons. Pode ver que eles têm duração de 4 minutos, 3 minutos e 52. Então é um vídeo completinho mesmo, é bem legal. Vale a pena fazer essa brincadeira porque estimula também o listening dos nossos alunos, acaba trazendo para eles também mais uma dinâmica. Agora, uma atividade que a gente pode trabalhar com eles online, que a gente pode estar trabalhando no Facebook. Novamente, lembrando que para trabalhar essas atividades no Facebook, o ideal é que antes você crie uma comunidade com seus alunos. O Facebook ele permite que você crie um grupo com seus alunos dentro da própria plataforma do Facebook. E lá, somente as coisas que vocês postarem, somente você e seus alunos vão ter acesso. Então, é uma coisa mais restrita. É mais fácil de você acompanhar as respostas dos seus alunos e também é uma coisa que não vai chamar tanta atenção para os seus alunos, né? Porque alguns alunos são mais tímidos, eles vão ficar um pouco desconfortáveis de postar coisas no perfil deles. Por isso, ter uma comunidade com seus alunos no Facebook é uma coisa mais privada, vai deixar uma coisa mais restrita, vai permitir que os alunos se sintam mais confortáveis em participar da atividade. Essa atividade ela é bem simples, mas vai ajudar seus alunos a se aprofundar na matéria que eles estão vendo. Como vai funcionar essa atividade? Cada um dos alunos vai ter que pesquisar pelo menos 4 características de um animal e eles vão ter que escrever em inglês. Então, cada um dos seus alunos vai pesquisar 4 características. Por exemplo, vamos supor ali o passarinho. O passarinho, características, costuma ser pequeno, né? Pequeno, tem penas, bota ovos, consegue cantar e voar. Então, a gente tem as 4 características. Cada aluno vai ter que procurar 4 características de um animal da escolha deles, da preferência deles. Então, eles vão buscar as características de cada animal, eles vão traduzir para o inglês, eles vão passar essas frases para o inglês e depois que eles passarem as frases para o inglês, eles vão colocar lá na comunidade do Facebook. Cada um dos alunos vai pesquisar um animal e colocar 4 características dele em inglês lá no Facebook. Depois, em outro dia, em outra atividade, você, professor, pode pedir que os seus alunos escolham um desses posts com as características, que eles escolham um desses que os colegas colocaram lá para colocar a resposta. Então, por exemplo, em um dia, os alunos vão fazer essa atividade de colocar 4 características de um animal sem falar qual é o animal. E em outro dia, a gente vai pedir para que eles escolham um comentário do colega, eles vão escolher um desses animais, sem saber qual é o animal, eles vão escolher, para colocar a resposta certa. Então vamos supor, o nosso aluno entrou lá, ele viu essas características, eu sou pequeno, tenho penas, boto ovos, posso cantar e voar. O aluno vai ter que pesquisar qual é o nome do animal, por exemplo, ele sabe que é pássaro, mas como fala pássaro em inglês? Ele vai ter que lembrar lá, vai ter que voltar no que ele estudou, olhar, vai achar lá a palavra bird. Então ele vai lá naquele comentário do Facebook e vai escrever a resposta embaixo, bird. Cada um dos nossos alunos vai ter que escolher um desses animais que está listado a característica para escrever o nome lá no Facebook. Cada aluno vai responder pelo menos uma desses animais que tem as características. E aí, para ajudar seus alunos, você pode dar um exemplo de como eles vão fazer essa atividade. Então, o que você pode fazer para ajudar os seus alunos, para estimular eles? Eu trouxe aqui alguns exemplos de como eles podem fazer essa atividade. Você também pode mostrar para eles alguns exemplos. Então, o do passarinho a gente já viu, temos o do pinguim que tem as características que ele pode nadar, não pode voar, come peixe e é um pássaro. Então tem o do sapo, tem o do coelho, tem o do leão. A gente pode vir trazendo várias características para os nossos alunos verem como vai funcionar essa atividade. Lembrando que a gente deve sempre estipular o prazo limite que eles têm para responder essas características, o prazo limite que eles têm para postar as características, porque senão eles acabam justificando que não fizeram porque não tinha prazo para acabar, porque eles não sabiam quando que precisava postar.
é importante a gente sempre enfatizar a data. Quando a gente fala de atividade online, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa finalizar num dia e horário certo para poder contar a nota dos nossos alunos. E dessa forma eles vão trabalhar o vocabulário, a gente vai ajudar eles a estimular a memorização deles por meio de uma brincadeira. O interessante dessa atividade é que eles vão se aprofundar nos vocabulários mais profundos dessa questão de animais. Então eles vão acabar aprendendo sobre penas, sobre pelos, sobre habitats, e todas essas coisas eles vão acabar aprendendo, eles vão acabar entrando no contexto, porque afinal é muito importante que o nosso aluno ele reconheça, ele se familiarize com o contexto das palavras em inglês. O contexto ajuda ele não só a memorizar, mas a reconhecer as palavras dentro de um texto, dentro de um artigo. Eles vão conseguir se localizar melhor. Por isso a importância da gente sempre ajudar nossos alunos com relação ao contexto. Então, essas são as ideias de como você pode ensinar o vocabulário de animais para os seus alunos. Lembrando que aqui eu trouxe só alguns animais que são os mais comuns, o que a gente mais utiliza. Porém, você pode ir aos poucos acrescentando os animais para os seus alunos. Por exemplo, se for uma turma mais avançada, você pode trazer mais animais no primeiro contato. Ou se é uma turma iniciante, a gente vai trazendo primeiro os mais comuns e depois a gente vai acrescentando. Também, com relação às atividades dinâmicas, elas funcionam com diversos níveis de turma. Até as turmas mais velhas gostam de participar daquele de adivinhar o animal. E com relação às atividades dinâmicas, é importante a gente sempre alternar entre as atividades escritas e as atividades dinâmicas. Lembrando que eu vou encaminhar as atividades escritas que eu mostrei aqui, eu vou encaminhar lá para o grupo do Telegram para ajudar vocês na hora de ensinar os vocabulários de animais. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!